queridos estudantes, sejam todos bem-vindos novamente ao Universo da Química. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos ver, o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento: radioatividade, material radioativo e raio gama, descarte e tratamento de resíduos, bioacumulação e biomagnificação trófica, funções orgânicas, estrutura e propriedades dos materiais, detalhamento, reações químicas e leis ponderais. E vamos à nossa aula. Olha essa frase, nada vem do nada. Você já ouviu essa frase? Essa frase, ela é uma ideia importante na filosofia grega, antiga, tá? Que argumenta que o que existe agora sempre existiu, já que nenhuma matéria nova pode vir a existir, onde não havia nenhuma antes. Bem interessante isso, porque isso faz parte de um cientista que ele é famoso, porque ele melhorou aí essa frase. É esse cientista aqui que ele já vai entrar aqui conosco, observe. Está entrando, olha aí nossa celebridade. Sim, é o Antônio Lavoisier. Lavoisier, ele é considerado o pai da química moderna. Ele descobriu também o elemento químico oxigênio. Lavoisier, ele reafirma esse princípio, nada vem do nada. Para a química, com a lei da conservação da massa. O que significa isso? Que os átomos de um objeto não podem ser criados ou destruídos, mas podem ser movidos e transformados em partículas diferentes. Lavoisier, ele provou, através de experimentos específicos, que a massa dos reagentes, antes de uma evidência química, era sempre igual à massa dos produtos gerados. Lavoisier, ele ficou conhecido pela frase: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E agora, a gente vai ver, esse equipamento e vou falar um pouco como é que ele, chegou, nessa conclusão de que a massa num sistema inicial, ao se transformar num sistema final, ela permanece constante. Observem. Esse aqui, gente, é um equipamento, da época de Lavoisier. O que Lavoisier fez, Ele pegou uma quantidade de mercúrio metálico e aí ele pesou, Então, ele pegou uma massa, Aquele mercúrio metálico tinha uma massa, Que a gente chama inicial, uma massa inicial. Ele colocou dentro desse recipiente aqui, que estava fechado, e aqueceu. Quando ele aqueceu, esse mercúrio metálico reagiu com o oxigênio. Quando ele reage com o oxigênio, ele dá um resultado de uma nova substância, chamada de óxido de mercúrio. E aí, ele pega esse óxido de mercúrio, pesa novamente, e aí o que ele observa? Que a massa permaneceu constante. Ou seja, a massa do sistema inicial foi igual à massa do sistema final. Olha que legal, E a partir daí, Lavoisier,
ele estruturou uma teoria que é chamada de lei da conservação da massa de Lavoisier. O que diz essa lei, né? Essa lei diz que quando uma reação química reorganiza os seus átomos em um novo produto, a massa dos reagentes, que são produtos químicos antes da reação química, é a mesma que a massa dos produtos. O que são os produtos? São os novos produtos químicos feitos a partir dos reagentes. Isso foi muito importante, gente, para a ciência. Sabe por quê? Porque foi a partir da lei da conservação de massa de Lavoisier que foi possível fazer o balanceamento das reações químicas. O que significa dizer isso? Que a quantidade de elementos químicos formados, né, nas substâncias reagentes é igual à quantidade de elementos presentes nos produtos. Também foi possível saber a quantidade de reagentes necessários para formar novos produtos. E assim também saber a quantidade desses novos produtos. Isso foi importante para as indústrias, principalmente de medicamentos, porque foi a partir disso daí que se tem, né, a dosagem correta dos medicamentos, né? Dos remédios, qual é a quantidade que a criança pode, a dosagem correta para uma criança, para um idoso, para um adulto. Ok? Vamos a um exemplo? A lei da conservação de massa, ela afirma que a massa total, né, que é presente antes de uma reação química, vai ser a mesma que a massa total presente após a reação química. Em outras palavras, a gente sempre tem que lembrar que quando se fala da lei da conservação de massa, significa dizer que a massa é conservada em uma reação química, seja no sistema inicial, seja no sistema final. Aí está aí o exemplo, né? Observem. Eu tenho um pedaço de madeira. Essa madeira aí, ela vai reagir com oxigênio, né? Quando ela reage com oxigênio, ela vai produzir cinzas, vai produzir gás, que é o dióxido de carbono, e nós vamos ter aí a água no estado de vapor, né? Mas observem aí que a massa de madeira e o oxigênio, ela vai ser igual à massa das cinzas, do dióxido de carbono e do vapor de água. Ou seja, as massas, elas vão ser iguais, elas não vão ser alteradas, ok? Muito bem, então a gente viu a importância, né, dessa lei da conservação de massa para a gente poder entender, né, o que é uma reação química. E aí eu quero definir para vocês o que é uma reação química. Uma reação química, gente, é um processo no qual uma ou mais substâncias, que são chamadas de reagentes, elas são convertidas em uma ou mais substâncias diferentes. Então, essas substâncias diferentes são chamadas de produtos. Essas substâncias, elas são elementos químicos ou compostos. Então, toda vez que eu lembrar de uma reação química, eu preciso lembrar que uma reação química, ela é formada pelos reagentes e pelos produtos. Os reagentes são substâncias químicas que reagem, aonde ocorre quebra das ligações, e aí vai ter uma reorganização desses átomos, e esses átomos vão formar novas substâncias, no qual são chamadas de produtos. E aí eu trago para vocês um exemplo de uma reação química. Vamos assistir esse vídeo bem interessante, essa reação. Olha aí o que acontece, né? Nós temos aí uma reação, gente, é uma reação que ela é chamada carinhosamente
de pasta de dentes de elefantes. Olha que interessante, né? Isso aqui é uma reação química que ocorre entre o peróxido de hidrogênio e iodeto de potássio. Vocês percebem aí que isso aí é o peróxido de hidrogênio. Quando ela adiciona a solução, já está presente o iodeto de potássio, que é um catalisador, né? E aí é por isso que essa reação ocorre assim com rapidez, né? Muito rápido, porque o catalisador acelera a reação química. O que aconteceu aí nessa reação química? Quais foram os produtos formados? Aí nós temos os produtos formados, é o oxigênio e a água. Esses são os produtos formados dessa reação aí, né? Carinhosamente chamada de pasta de dentes de elefantes. Observe aí. Aqui nós temos, né, Pode, por favor, já passar para a próxima cartela. Isso. Aqui nós já temos a representação, né, dessa reação que a gente acabou de ver, que é, aqui eu tenho o peróxido de hidrogênio, né, em presença de água, reagindo com o iodeto de potássio, que é o catalisador, e ambos aqui, né, vão formar aqui novas substâncias, que é a água e o oxigênio. Existem, gente, vários tipos de reações químicas e a gente vai aprender agora a classificar esses tipos de reações químicas. Então, nós temos a reação química chamada de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e temos a dupla troca. Agora vamos conceituar cada uma desses tipos de reações químicas e também vamos dar exemplos. Primeira, é a reação de análise ou decomposição. O que é uma reação de análise ou decomposição? Vou aqui circular as palavras importantes, tá? Então, é uma reação no qual um único componente se decompõe, olha essa palavra, realmente vai se decompor em vários produtos. Então, eu tenho aqui, ó, observem comigo, eu tenho aqui, ó, uma substância química, né, um composto químico. Esse que é o bicarbonato de sódio, ele vai sofrer um aquecimento. Quando ele sofre aquecimento, olha quantos componentes, quantos compostos químicos ele vai formar. O carbonato de sódio, o gás carbônico e a água. Aqui nós temos um exemplo de um experimento bem interessante, que é que a gente utiliza o vinagre e o bicarbonato de sódio. E aí essa reação ela vai ocorrer e aí a gente vai ver, gente, que esse balão ele vai começar a encher, né, por causa da presença do gás carbônico aí presente, né, da reação. Agora a gente vai assistir, né, um vídeo e esse vídeo ele traz um exemplo de uma reação de simples troca ou deslocamento. Vamos ver. Hora do experimento! Vejamos um exemplo. Vou adicionar um pedaço de cobre metálico a uma solução de nitrato de prata. Observe a reação de simples troca que ocorre. Vamos mergulhar o pedaço de fio de cobre na solução de nitrato de prata e deixe por imersão por alguns minutos. Observe o que acontece. Observe que o fio de cobre começa a escurecer e a solução adquire uma coloração azulada. Isso ocorre porque o cobre é mais reativo que a prata, ou seja, tem maior tendência a perder elétrons. O cobre metálico reage com os íons prata, presente na solução de nitrato de prata. O cobre doa elétrons para os íons prata, que se depositam sobre o fio de cobre na forma de prata metálica. O cobre, por sua vez, se transforma em íons cobre, que passam para a solução, dando-lhe a coloração azulada características dos íons cobre. Reação de simples troca.
Nesse tipo de reação, um elemento mais reativo substitui outro em um composto. Série de reatividade. O cobre é mais reativo que a prata, por isso ocorre a troca de íons. Oxidação e redução. O cobre é oxidado, perde elétrons, e a prata é reduzida, ganha elétrons. Muito bem, então a gente vê que a reação de simples troca, ela ocorre com a reatividade, que é uma propriedade química do elemento. Quanto mais reativo, é aquele que vai conseguir, né, afastar, né, o íon ali da molécula. E aí na imagem que a gente troca, que é a mesma reação que a gente viu lá na animação, observem aí. O que a gente observa aqui, ó? Eu tenho cobre sólido, né? E aqui, ó, que é o nitrato de prata, ele está em solução aquosa. Dentro dessa solução aquosa, o que acontece? Ele vai formar os íons. E aí, gente, o cobre, por ser mais reativo que a prata, consegue, né, separar mesmo, deslocar aí, e aí ele vai formar agora aqui, olha, o nitrato de cobre e a prata fica aí, ó, sozinha. Estão vendo aí? Ela fica no estado sólido. Então, a reação de simples troca ocorre assim, né? Tem que ter um elemento radioativo aí, tá bom? Reação de dupla troca ocorre entre dois reagentes compostos, originando dois produtos compostos. Então, gente, vimos que a reação de simples troca sempre vai ocorrer quando eu tiver um elemento mais reativo, né, que vai fazer esse deslocamento, ok? E agora a gente vai assistir um vídeo aí, prestem atenção nesse vídeo, que é um exemplo, né, de uma reação de síntese. Vamos lá. Vamos fotografar? Gente, essa máquina aqui, ela utilizou flash descartável. Os flashes descartáveis, eles contêm filamentos de magnésio metálico. A cada clique, forma-se uma reação de síntese com o oxigênio do ar. Agora, sorria e olhe o passarinho. Acabamos de ver um exemplo de uma reação de síntese, né? Que ocorre, sabe aqueles flashes fotográficos bem antigos que eles utilizavam, gente, o magnésio, o filamento de magnésio que reagia quando era disparado a luz, né? E aí reagia com oxigênio e formava o óxido de magnésio. O que seria uma reação de síntese? É um tipo mais básico das reações. Ela ocorre com vários compostos químicos que vão se combinar sob certas condições físicas, dando um novo produto. Esse produto, ele sempre será uma substância composta. Tá? Então, a reação que vocês virem nesses flashes fotográficos é a reação que ocorre do magnésio, observem aí, ó, na próxima cartela, é a reação que ocorre com magnésio sólido reagindo com oxigênio, formando que produto? O óxido de magnésio, ok? E agora vamos falar das reações de dupla troca. As reações de dupla troca, elas ocorrem entre dois reagentes compostos, originando novos produtos compostos. Aí nós temos, né, uma representação e embaixo nós temos uma equação geral, né, uma fórmula geral. E observem aí que eu tenho, tanto nos reagentes como nos produtos, eu tenho compostos químicos, né?
E observe aí que vai ter uma troca total. Aí a gente vai ter realmente, os íons vão se separar e novas substâncias vão ser formadas a partir desses íons que vão ser atraídos por outros íons, tá bom? A gente vai ver agora na próxima cartela, a gente percebe isso aí, ó. Observe aí que eu tenho um exemplo, né, de uma reação do nitrato de chumbo reagindo com o iodeto de sódio. Ambos estão em solução aquosa. O que significa isso? Tanto o nitrato de chumbo como o iodeto de sódio, quando eles estão na água, aí eles estão na forma de íons, estão dissociados, tá? Quando você reage, o que vai acontecer com esses íons? Eles vão formar novas substâncias com outros íons. É isso que acontece. Observem ali. O íon, lá na própria imagem mesmo, por favor, o cátio chumbo aqui, ó, esse aqui, né, que está ionizado lá na solução, observem aqui, ó, que quando ocorrer, né, a dissolução, eles vão formar íons, olha quem ele vai se unir com o ânion iodeto, vai ficar iodeto de chumbo e o nitrato de sódio. Então, a gente observa que nesse tipo de reação ocorre a separação de todos os íons, né, esses íons aí iniciais, do sistema inicial, que vão formar novas substâncias, ok? Nós temos aí um próximo exemplo, né? Só que agora, nesse exemplo, eu tenho aí o nitrato de prata e o cloreto de sódio, né? Eles também sofrem uma reação de duplo deslocamento, né? Eles sofrem um deslocamento total dos seus íons. Também eles estão em solução aquosa. O que significa dizer, né, gente? Que quando uma substância química está em uma solução aquosa, significa dizer que ele vai dissociar os íons, né? Então, eu vou ter um íon cátio, um íon ânion. E quando eu for reagir, esses íons, eles vão se deslocar e vão reagir com outros íons. É o que a gente percebe aí no sistema que eu chamo de produtos após a seta, né? São os produtos e antes da seta são os reagentes. E aí você observa que a prata, ela substituiu o sódio lá no cloreto de sódio, não é isso que a gente enxerga? E o sódio se junta ao nitrato e aí ele forma o composto chamado de nitrato de sódio. Então, juntando o cloreto de prata e o nitrato de sódio, eu tenho o quê? Novos produtos. Esses produtos, né, novamente, eles se dão pela dissolução dos íons. Se esses íons não fossem dissolvidos, separados, não iria ocorrer a formação desses produtos, ok? Aí nós temos a primeira aplicação. O magnésio, ele foi amplamente utilizado nos primórdios da fotografia como uma excelente alternativa para a produção de flashes com uma intensa luz branca. Então, as máquinas fotográficas antigas, elas utilizavam o magnésio, né, para dar aquela luz, e era uma luz intensa, gerava muita energia, e essa energia gerada, a gente conseguia enxergar, né, porque era uma luz branca, tá certo?
nada era do que a reação do magnésio com o gás oxigênio que era liberado no disparo da lâmpada, formando o óxido de magnésio, né? Então, quando exposto à luz, o magnésio e o oxigênio do ar, ele agia rapidamente. E aí ele liberava o quê? Uma grande quantidade de energia luminosa. E aí nós temos a representação dessa reação que ocorria lá dentro das máquinas fotográficas antigas, né? Como vocês podem perceber. Essa reação, ela pode ser classificada como pirilose, eletrólise, fotólise, síntese ou simples troca. Então, eu tenho aí vários tipos de reações químicas, né? Gente, lembrando que além das reações que eu citei para vocês, eu tenho esses tipos de reações, a pirilose, a eletrólise, a fotólise, a síntese e a simples troca que eu falei para vocês, né? Então, gente, esse tipo de reação, ela é chamada de síntese, tá? É uma reação de síntese, onde, para ser uma reação de síntese, é necessário eu ter duas substâncias químicas. Essas substâncias químicas vão reagir entre si e o produto formado é uma substância composta. O que seriam essas substâncias? Simples. O que é uma substância simples? Observem que são substâncias que são formadas apenas por um tipo de elemento químico. E a substância composta são aquelas substâncias que são formadas por elementos químicos diferentes. Tá certo? Então, tenho dois reagentes e esses reagentes são substâncias simples. E o produto é uma substância composta, aí você já pensa, caramba, isso aí é uma síntese, está ocorrendo uma reação de síntese, tá bom? Então, para classificar as reações químicas, a gente precisa sempre está lembrando as características. Cada tipo de reação química tem uma característica específica, ok? E assim eu termino a nossa aula de hoje. Tchau!